Olá, pessoal. Boa noite. Estamos começando aí a nossa live com um tema, né, um assunto muito importante, muito pertinente, que nós precisamos abordar, não só hoje, né, nesse mês de setembro, mas no decorrer do ano. A nossa convidada hoje é a psicóloga Carmen. Deixa eu ver se ela já está por aqui. Ela ainda não entrou, deve estar entrando já, para nós podermos conversar um pouco e dialogar sobre Setembro Amarelo e o tema, né, Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio, né? Aguardar um pouquinho. O pessoal está entrando. Boa noite aí vocês que estão entrando. A Vanessa, a Luciana. Oi, Luciana, que saudade, hein? Bom ver vocês por aqui. Deixa eu ver, a Carmen está aqui, enviar. Aguardando. Boa noite a vocês. Boa noite, Carmen. Boa noite para você e para as pessoas que já estão aí. Sim, já tem um pessoal entrando, Uhum. pessoal aí que nos segue no Instagram, que sempre acompanha aí o nosso Uhum. trabalho. Bom, Isso. primeiro eu quero apresentar para vocês a psicóloga Carmen, né? Ela é psicóloga especialista em terapia cognitiva comportamental, tem uma atuação aí com depressão, ansiedade, o estresse também. E também eu posso chamar ela de pesquisadora da área do suicídio, né? E também com atendimento a pessoas que tentaram o suicídio e que tiveram aí a graça de estar vivo e poder procurar o atendimento. E também as famílias, né, dos enlutados, de quem se foi e que deixa uma situação também devastadora aí no convívio familiar. Então, a psicóloga Carmen atende essas famílias e, e tem realizado aí um trabalho, né? E eu falo pesquisadora porque ela sempre tem postado sobre o assunto, tem participado de congressos e tem muito a agregar aí nessa noite aí para a gente poder discutir um pouco sobre esse tema, né? E assim, esse mês, né, Carmen, é o mês que tem a conscientização, que é Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio, mas que não é só um trabalho que precisa ser feito neste mês, né? Esse mês, ele dá um grande salto, né, que muitas pessoas estão abordando e tem um significado, né, para ser esse mês, mas é um trabalho que precisa ser feito o ano inteiro, né? Não é isso? Deixar você falar que eu falo bastante. Boa noite para Maria, que me mandou uma boa noite especial ali. Boa noite para todo mundo. Muito obrigada por esse convite, Douglas. Fico muito contente de poder participar, né? E como você mesmo disse, o Setembro Amarelo ele tem uma importância grande porque desde 2015 o Centro de Valorização da Vida, o Conselho Federal de Medicina, a Associação Brasileira de Psiquiatria, juntos começaram essa campanha, né? E assim é muito bom ver essa campanha crescendo, porque
de 2015 para cá, ela cresceu muito, né? Tem um envolvimento aí de universidades, de escola, de setor público, setor privado, né? Todos com o objetivo de conversar a respeito, né, de suicídio, de falar de prevenção através de conscientização responsável, né? Isso é extremamente importante. Mas, sim, é um assunto que a gente tem que falar do dia 1º de janeiro até 31 de dezembro. Né? Uma preocupação constante em se fazer um estudo, em procurar trabalhar realmente a prevenção, né? Porque cada um de nós pode fazer alguma coisa por isso, se a gente procurar se informar direito, se a gente entender o que eu posso contribuir, né? Uhum. Isso é muito, muito importante. E é assim, né? É um olhar para a vida, né? Nós precisamos olhar para a vida, né? A vida, ela está ao nosso redor, né? Está em nosso entorno, nossa família, nossos amigos, pessoas do nosso trabalho. Então, é um olhar para a vida, né? Por isso que Exatamente. é por isso que é um trabalho de prevenção, né? Não é um trabalho para esperar a morte, mas se nós atuarmos, né, é um trabalho para a vida. Exato. Né? E aí, até pegando assim, né? Por que tanto essa preocupação? Porque, segundo a Organização Mundial da Saúde, a cada 40 segundos, uma pessoa no mundo perde a sua vida por suicídio. Né? E se a gente olhar para o Brasil, são em média 32 pessoas por dia que perdem a vida para o suicídio. É muita coisa. É muito. Né? Então, é algo que a gente precisa olhar justamente para cuidar dessa vida. Uhum. E aí, assim, como é que eu posso ajudar? Né? Como é que... eu não sou médico, eu não sou psicólogo, eu não sou psiquiatra, eu não sou da área da saúde. Como é que eu posso ajudar? E todo mundo pode ajudar. Né? Como? Nós precisamos, né, parar para pensar que a gente precisa exercitar algo muito importante, que é aprender a ouvir o outro. Né? Sim. Como você mesmo disse, né, olhar para aquela pessoa que trabalha comigo, olhar para a pessoa que é da minha família, olhar para a pessoa que está no clube comigo, que é do meu quarteirão, né? E aprender a exercitar o ouvir a pessoa, as pessoas, né? Porque a gente não sabe fazer isso, essa é a grande verdade. Né? Carmen, é assim, normalmente existe um preconceito para as pessoas que demonstram algum tipo de fragilidade, né? Existe isso, né? A pessoa, ela precisa de alguma ajuda e ela é vista como fraca ou vai arrumar um tipo de trabalho ou uma ocupação. Isso é algo de quem está parado, né? Ou aquele ditado popular, né? A mente vazia, oficina do diabo. Então você precisa se ocupar em fazer algumas coisas. Por que você, assim, o que a gente pode fazer para mudar esse olhar, né? O que você pensa? Eu acho que a primeira coisa é a gente entender que nós somos seres humanos e todos nós temos momentos difíceis. Todos nós. Né? Ninguém está isento. A tristeza, a alegria, a melancolia fazem parte da nossa vida. Então, nós precisamos entender que todos nós, em algum momento, passamos por um momento difícil.
Uhum. E aí vem a questão do saber ouvir, porque normalmente quando a gente vê uma pessoa que não está muito bem, que está meio de baixo astral lá no meu trabalho, ou alguém na minha família, a tendência é a gente se afastar dessa pessoa, porque essa pessoa está chata, ai, não quer participar de nada. E esse é o erro. A gente precisa fazer o contrário. A gente precisa aprender a escutar a pessoa, a sentar do lado da pessoa e ouvir essa pessoa, mas ouvir de verdade, né? Uhum. Não é olhando no celular, ou então senta aqui, me conta o que está acontecendo, eu tenho que sair porque eu tenho um compromisso, né? É realmente você sentar e ouvir essa pessoa sem julgamento. Ouvir essa pessoa com acolhimento, com respeito, deixar essa pessoa falar. Uma Sem uma das ideia coisas que pronta, vai. né? Isso, porque uma das coisas que acontece muito hoje em dia é que as pessoas não têm com quem conversar, essa é a Uhum. verdade. Sim, Não tem sim. com quem conversar das suas dificuldades, né? Então, a pessoa não encontra ninguém que ela realmente pode desabafar um problema que ela está passando, uma dificuldade que ela está vivendo, uma insegurança que ela tem, sem ser julgada, sem ser criticada. Então, as pessoas vão se fechando, né? Uhum. Vão ruminando aquilo, e aquilo vai crescendo, e aquilo vai crescendo, e aquilo vai crescendo. E isso pode virar uma doença mental, né? Que é Uhum. diferente de loucura, né? Doença Sim. mental não é loucura, né? Pode virar aí uma tristeza muito grande, uma insegurança muito grande, uma ansiedade, né? Se eu já tenho algumas características, eu posso ir para uma depressão, e isso tudo pode ir me levando para um lugar dentro de mim em que eu vou falar assim, eu não tenho mais saída, eu não sei mais para onde ir. E aí é o perigo. Então, é por isso que a gente precisa atuar no antes, né? É por isso que a gente precisa exercitar, ouvir de verdade as pessoas, Uhum. sabe? E assim, porque assim, existe uma causa assim, que a pessoa chega ao suicídio? Ou algumas causas mais específicas, né? O suicídio é algo muito complexo, né? Ele é Uhum. multifatorial. Não tem uma causa, né? Não é uma coisa que te leva, né? Então, é multifatorial. Então, aí entra características psíquicas, culturais, sociais, né? Então, são várias coisas que vão sendo somadas e que podem levar a um desfecho desse. Então, não é uma coisa tão simples, sabe? Que eu vou dizer, Uhum. porque aconteceu isso, a pessoa fez isso. Não, são várias coisas. E é por isso que a gente reforça muito a questão do você ouvir, a questão Aham. de você dar oportunidade para que a pessoa esvazie, para que a pessoa coloque para fora aquilo que ela está sentindo. Porque na maioria das vezes, essa pessoa ela só quer falar. Ela só quer pôr para fora para alguém que esteja disposto a escutá-la, sem Uhum. julgar, sem criticar, né? E aí entra uma outra coisa que a gente também precisa aprender Aham. a não dar o caminho. Né? Porque às vezes a pessoa, né, vamos dar um exemplo, eu começo a falar para você, ai Douglas, nossa, né? Eu não sei o que eu faço, não sei se eu mudo de trabalho ou não. Aí você já vira para mim e fala, não, eu acho melhor você sair do trabalho onde você está. Uhum. Sai do trabalho, procura outra coisa. Não, a gente não tem que dar resposta. A gente tem que dar o espaço para a pessoa falar. Porque a resposta, ela vai encontrar depois, quando ela estiver Uhum. mais calma, sabe? Quando ela pensar, refletir, depois que ela pôs para fora,
aí ela vai conseguir encontrar. Porque se a gente parar para pensar, de verdade, a gente não tem nem as respostas, às vezes, para um problema que eu estou vivendo. Sim, Né? Mas para o sim. outro eu tenho todas. Né? Para o Então, outro eu sei tudo, né? É. exato. Então a gente precisa exercitar, ouvir, dar espaço com respeito para essa pessoa, não dar a solução, né? E valorizar aquela dor que a pessoa está sentindo, porque a dor, ela é única. Uhum. A dor que eu sinto porque eu perdi meu animal de estimação é tão importante quanto a dor do outro que perdeu o pai, sabe? Ou Sim. quanto a dor do outro que perdeu o trabalho. Todas as dores são importantes. E a dor é dele, né? É da pessoa, né? Então, não tem Exato. como eu mensurar e colocar dentro de um padrão do que qual é a dor mais importante, né? Ou qual é a menos importante, porque a dor mais profunda é a que cada um sente, né? Então é É, valorizar isso, né? é, é, é entender que isso tem uma importância para ele, uma importância muito grande. Né? Pode não ter significado para mim, mas Uhum. para a pessoa tem. E é aí que a gente fala do respeito, é ouvir com respeito. Né? Eu dar o espaço para essa pessoa falar, eu ficar do lado dessa pessoa, eu entender o que ela está passando, mesmo que aquilo para mim não faça sentido. Uhum. Né? Sim. A E, gente respeitar. e assim, tem muita relação com a pessoa, ela quer se livrar, tirar aquela dor que ela está sentindo, né? Aquela angústia que ela sente, né? Não é a vida, né, em si. Ela quer um jeito para deixar de sofrer, né? É. As pessoas, os sobreviventes que a gente chama, né, Uhum. eles são unânimes em falar que ele não queria tirar a vida dele, ele queria acabar com uma dor, com um sofrimento muito grande que estava dentro dele. Né? Então, de repente, as coisas vão ficando de uma forma, eu não consigo mais falar com ninguém, eu não consigo me expressar, e aquilo vai tomando um tamanho tão grande aqui dentro de mim, me machuca tanto, que de repente a única alternativa pode ser essa. Mas é uma alternativa para eu parar de sofrer, não Uhum. para eu tirar minha vida, né? Então, assim, uma pessoa que chega a esse ponto é porque ela está sofrendo demais. E a gente precisa respeitar isso. Sim. E acolher essa pessoa. Esse sobrevivente, dar todo o apoio para que ele reencontre o caminho dele, para que ele resolva os problemas dele, para que ele siga a vida dele normalmente, né? E assim, nós somos psicólogos, né? E nós atendemos e já faz um pouco parte do cotidiano, da nossa rotina, lidar com algumas situações. Mas, de uma forma geral, a família, o amigo, tem como ela identificar alguns sinais, algo que pode chamar a atenção, né? Que ela possa ficar Uhum. atento, né? Tá. Olha, a gente chama muito a atenção para mudanças de comportamentos bruscos, né? Então, às vezes a pessoa é muito tranquila e fica muito agitada, ou ela é muito agitada e fica muito quietinha. Sentimentos de inferioridade, de menos-valia. Às vezes a pessoa começa a se desfazer de coisas que para ela são importantes, então ela começa a doar essas coisas. A gente precisa ficar atento quando um amigo, um familiar, né, quando ele começa a mudar muito as suas atitudes, e por isso é importante a gente observar o outro.
Agora, é muito importante frisar também o seguinte: eu fico atento a esses sinais e vou procurar tentar entender o que está acontecendo com essa pessoa. Uhum. Mas não tem uma cartilha que eu diga para você, olha, esses sinais significa que a pessoa vai tentar suicídio, sabe? Não é uma coisa generalizada. Às vezes, alguns sinais são muito sutis e eu só Uhum. consigo identificar depois que aconteceu, né? Então, às vezes, depois que aconteceu, eu começo a falar, nossa, isso aqui, então a pessoa fez por causa Uhum. disso e tal. Então, às vezes, esses sinais são muito sutis e eu não consigo identificar. Então, é importante eu olhar se o meu familiar ou se o meu amigo está mudando as atitudes, para eu tentar ajudar mesmo, independente de Uhum. qualquer coisa, sabe? Mas, assim, eu gosto muito de frisar isso, porque às vezes os enlutados ficam muito machucados de ouvir isso, porque se você consegue perceber, então fui eu que não percebi, Uhum. né? Eu perdi alguém da minha família, então eu não percebi. Não, alguns sinais são muito sutis, sabe? Alguns sinais você vai perceber mesmo depois, Depois. né? E provavelmente, né, você que atende, né, a famílias de enlutados, acho que acredito que é um sentimento de culpa, né, muito grande Sim. também, e uma cobrança de não, o porquê que eu não identifiquei, o porquê, né, eu acredito que surja isso. É, sim, existe, né? Claro, um sentimento de culpa muito grande que precisa ser trabalhado. E aí a gente precisa também trabalhar isso na sociedade, né? Porque a sociedade também é muito cruel. E se a pessoa já se sente culpada por aquela perda, ela se sente também muito criticada e muito condenada pelas pessoas. Então, às vezes, chega alguém e fala: Nossa, mas você não percebeu? Né? Você não percebeu o que estava acontecendo com a sua esposa ou com seu filho? Né? E isso não ajuda, muito pelo contrário, isso te atrapalha mais ainda. Então a gente não pode apontar o dedo, sabe? Uhum. É muito difícil, às vezes, você perceber o que está acontecendo, porque a pessoa, às vezes, guarda tudo aqui dentro, às vezes ela não põe para fora. É difícil, às vezes, né? Sim. Eu tenho caso de uma psicoterapeuta que ela perdeu o marido assim, né? E ela mesma diz que ele não deu sinal nenhum, né? E aí as pessoas diziam para, mas você, uma psicoterapeuta, né? Sim, eu, uma psicoterapeuta, não percebi, né? E aí você vai me julgar mais do que eu estou me sentindo mal em relação a isso? Então, existe uma necessidade também de acolher essas pessoas, né? De ser solidário, né? De ser empático com essa pessoa que está passando por esse momento tão delicado e tão difícil, né? Da perda dessa pessoa, desses sentimentos todos que ela vive, né? De culpa, de questionamento, de... Nossa, é um turbilhão, né? Doutor, né, para É, se encontrar novamente em toda essa situação, né, e se reorganizar, poder entender, vivenciar o luto também, né? entender não vai entender nunca, né? É uma pergunta, é uma resposta que vai embora com a pessoa, né? Não tem como você concluir o porquê, né? Então ficam interrogações ali, né? E essa pessoa vai precisar aprender a viver com isso, né? Então ela precisa ser amparada. Tem pessoas às vezes, né, que me dizem: olha, eu parei de falar que aconteceu isso com
o meu marido, porque as pessoas falam, não, então ele foi fraco. Ele foi fraco, né? Então as pessoas às vezes, Em todo o em julgamento, vez de... né? Então por isso que é importante a gente conversar e entender que é algo muito complexo, que é algo muito delicado, né? E que a gente precisa tratar isso com respeito, com cuidado, com acolhimento e não com julgamento, né? Não com julgamento. A gente não tem condições para isso, a gente não pode julgar ninguém, É. né? Essa é a grande verdade, né? E eu gostaria de chamar a atenção também, Douglas, para dois pontos, né? Nós precisamos estar atento com o outro, perguntar para o outro se eu achar que o outro não está bem, né? Mas eu chamo a atenção para os jovens e os idosos, né? Por que os Sim. jovens e os idosos, né? O jovem, normalmente, a gente tende a achar que o jovem não tem problema nenhum, né? Nós esquecemos que a gente já foi jovem lá, 18, adolescente e tal. A gente esquece isso e a gente parte do princípio que o jovem só estuda, né? Às vezes nem trabalha, só estuda, então não tem que reclamar de nada, não tem problema nenhum, Que tudo né? é fácil, né? Que tudo é fácil. Exato. Que tudo é fácil, que você ganha tudo de bandeja, né? Que você só curte a vida. Muitas vezes a gente fala, são os melhores anos da vida, porque você não tem preocupação nenhuma. E isso não é verdade. Se a gente parar um pouquinho para voltar lá, quando a gente tinha os nossos 16, 18 anos, Sim. a gente tinha muita insegurança. A gente queria ser aceito pelo grupo que a gente frequentava e às vezes a gente não tinha certeza se era, né? A gente tinha insegurança com relação, né? Eu sou amado ou não pela pessoa que eu gosto, a pessoa vai gostar de mim ou não, né? Pelo corpo, né? Assim, as mudanças no corpo, né? As mudanças no É, corpo, né? Será que eu vou realmente terminar o ensino médio ou não? O que eu vou fazer da minha vida? Que profissão que eu vou escolher, né? E se eu escolhendo essa profissão, será que eu vou dar certo nessa profissão? Será que eu vou agradar meus pais? Será que meus pais vão se orgulhar de mim, né? E tudo isso eu preciso ter a oportunidade de falar, de pôr para fora. E a gente não dá, muitas vezes, essa oportunidade para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos, né, para os primos. A gente, muitas vezes, ignora isso. é. Ou às vezes nós só mencionamos, é uma fase da adolescência e vamos esperar passar. Vamos aguardar É, que passa. E a gente esquece que nesse momento está acontecendo o turbilhão de coisas que você mencionou. E não dá para nós ficarmos esperando passar, né? Para ouvir, né? Esse medo, essa insegurança, né? esse adolescente está sofrendo muito. E ele precisa encontrar um porto seguro para ele poder falar, para ele poder pôr para fora, para ele se sentir gente, para ele se sentir acolhido, para ele se sentir amparado. Então, é muito importante que a gente ouça, por mais que o que ele vai falar pareça bobagem, pareça besteira, que a gente ouça, deixe ele falar, para que ele coloque isso para fora. E por que eu estou falando isso? Porque entre os jovens de 15 a 29 anos,
Acho que travou um pouco. Não sei se só para mim. Deixa eu ver. Acho que... Deixa eu ver se eu consigo chamar ela novamente. Travou, já solicitei a entrada dela novamente. Vamos aguardar. Travou, né? Calma aí. Tô vendo aqui as pessoas que entraram. Vanessa, Divanir, Raquel. Acho que é a Nádia, psicóloga Nádia. Ouvi pelo rostinho. Thaís. Ai, voltei. Ai. É, a tecnologia é assim mesmo, né? É verdade. Mas que bom que deu certo para você voltar. Mas eu estava falando isso, né? Por que eu estou falando isso do jovem? Isso. Porque de 15 a 29 anos é a segunda causa de morte no mundo. Só perde para acidente de trânsito. Então é muito sério isso. Então isso quer dizer que nós estamos perdendo nossos jovens, né? Nossa juventude, Exato. nosso futuro, né? Exato. É. Exatamente. Então nós precisamos prestar mais atenção o que esses jovens desejam falar, né? Dar ouvido àquilo que eles precisam dizer, né? Exatamente. A gente precisa ouvi-los mais, né? Acolher mais, dar espaço realmente sem julgamento para que esse jovem fale, né? Não cobrar tanto porque ele já se cobra demais, né? Parece Sim. que não, mas o jovem se cobra muito. O jovem ele quer agradar seus pais, ele quer se ver um adulto tranquilo na vida, trabalhando em algo que realmente ele que goste, dê resultado. E será que vai dar certo? E será que isso vai acontecer? E será que eu vou conseguir? Né? Às vezes um professor que eu não me dou muito bem com ele, às vezes eu vou tentar falar isso, a gente fala, nossa, mas isso aí não tem nada a ver, você vai passar por muitos professores. Eu já ouvi gente falar assim, você não gosta do seu professor, você não viu quando você tiver seu chefe ainda. E também, ou se não, quando ele vai dizer algum tipo de problema que ele está passando, né? Está falando algo, e que às vezes para a gente parece que é simples, né? Uma dificuldade, uma situação que para nós parece simples, mas para ele que está vivendo aquele momento muito difícil. Muito, né? muito difícil. Né? A gente vê em relação a namoro, aos primeiros contatos, né? E aí, normalmente a gente fala, você vai se apaixonar, depois vai ter uma outra pessoa, vai conhecer outras, né? Mas a gente fala isso com base na nossa vivência, naquilo que nós sentimos, mas e o que ele sente naquele momento, o que ele está vivendo, né? Aquela dor que ele está vivendo naquele momento é horrível, horrorosa. Eu não quero outra pessoa, eu quero essa, né? Eu queria essa.
E aí eu preciso de apoio, eu preciso de amparo, né? Muitas vezes a gente não proporciona isso, né? É, E a gente acaba, às vezes, contribuindo para que o jovem vá se fechando, se fechando, se fechando. E aí esse mundo dele vai ficando muito ruim. Então, isso é uma coisa assim para a gente olhar com muito cuidado, sabe? Com muito carinho, para que a gente acolha o jovem, ouça o jovem, para que a gente não fique falando, né? Ah, não, essa época sua aí não tem nada a ver, a minha época que era boa, né? Porque vocês. Toda época tem sua importância. A minha época foi boa, a época deles hoje é boa, porque eu tenho as minhas histórias, aprendi as minhas coisas, como eles estão aprendendo a deles agora, né? Então a gente precisa respeitar isso. E a gente precisa ouvir esses jovens, ouvir sim. muito, né? E É, pode pode falar. falar. Não, por Tá. favor. Uma coisa que acontece muito, né, que assim, é, é com jovens também, é quando eles dizem, ah, eu quero morrer, ou eu quero tirar minha vida, acontece isso. O que que as pessoas podem fazer numa situação dessa, né? Ou uma situação quando se fala muito disso, né? Porque se fala, a pessoa fala muito e não faz. E, infelizmente existem esses comentários, né? Ah, tá Os falando muito. mitos. Os mitos, tá querendo chamar a atenção, tá fazendo isso para chamar a atenção. Uhum. O que que nós podemos fazer assim para poder ajudar e até identificar sobre isso, né? Isso também é uma coisa muito importante, né? Às vezes, realmente, essa pessoa pode até estar querendo chamar a atenção, mas para a dor que ela está sentindo. Para a dor que ela está sentindo. Não estou querendo chamar a atenção porque eu quero aparecer ou porque eu quero ficar em evidência. Eu estou chamando a atenção muitas vezes porque realmente isso está doendo de uma forma que eu não sei explicar o que está acontecendo, né? Então, quando a gente ouve uma pessoa falar, né, isso, aí é uma. Ah, sei, acho que era melhor eu morrer. Ah, eu acho que essa vida não faz Uhum. mais sentido para mim. Senta com essa pessoa e conversa com ela, né? Como a gente falou lá atrás. Está acontecendo alguma coisa? Tem alguma coisa te machucando? Tem alguma coisa te incomodando? Você quer falar comigo sobre isso? Eu estou aqui para te ouvir, né? Vamos sentar aqui num lugar quietinho, onde está só eu e você. Conta para mim, está acontecendo alguma coisa? E se essa pessoa começar a falar e você começar a achar que ela realmente está com os pensamentos diferentes, pode perguntar para ela. Você está pensando em se Pode matar? perguntar? Claro, pode. Né? Você está pensando, já passou pela sua cabeça isso? De você se matar? Porque ela vai te responder, sabe? Ela vai te responder. Ou ela vai te dizer, não, imagina, eu só estou passando por uma dificuldade. Ou pode ser que ela te responda, olha, de verdade, eu estou achando que é a melhor solução mesmo, Uhum. né? E aí você vai abrir esse espaço para ela, vai deixar ela falar. E claro, em casos mais extremos, vai ajudá-la a encontrar um profissional especializado que possa ajudá-la, né? Uhum. Vai dividir isso com alguém da família dela, né? Você vai trazer pessoas que a gente chama que são redes de apoio. Então, pessoas que são importantes para ela, né? E aí você precisa saber se Uhum. ela confia nessa pessoa, para você montar uma rede de apoio. E se for o caso, vou te ajudar a encontrar um profissional, ou eu não posso, mas tal pessoa pode te ajudar, sabe?
dar apoio para essa pessoa. Então eu posso perguntar para ela assim, você está pensando? Já passou isso pela sua cabeça? Uhum. Então, e se a pessoa diz sim, eu estou pensando, né? Tá. Aí, é, que aí você falou das redes de apoio, né? Sim, se ela falar que está pensando, se isso já passou pela cabeça dela, você vai ouvi-la melhor, porque às vezes ela vai falar, eu estou pensando, tal, eu já pensei. Se ela falar que ela está planejando alguma coisa, aí é sério. E aí realmente você vai orientá-la a buscar um profissional para ajudá-la. E você vai dividir isso com alguém mais próximo dela, né? De Uhum. verdade. Por mais que ela peça para você não falar nada, você vai dividir. Era isso que eu ia perguntar. Como que fica a questão do segredo ali, às vezes do amigo, da pessoa que você convive que fala, ó, não comenta nada, porque abriu uma situação muito delicada, compartilhou e você fica com aquele segredo, com aquela situação. O que se deve fazer? Se for essa questão de planejamento mesmo, de algo sério dessa forma, você vai dividir. É melhor que ele fique bravo com você por um tempo, mas que você o ajude, né? Que você divida e traga mais pessoas para ajudá-lo. Mesmo no consultório, a gente abre com o paciente que a gente forma uma rede com a família. Você não, né, você precisa fazer isso, né? Então, isso é extremamente importante, né? Não Sim. tem essa de, porque ele me confidenciou, então eu não posso dividir isso com ninguém, que ele está com planejamento de fazer isso. Não. Você vai dividir e vai trazer mais pessoas para poder ajudar, né? Para poder formar uma rede de ajuda para essa pessoa, para que depois você não fique pensando que você poderia ter feito alguma coisa, né? Um outro lado assim que eu acho muito importante a gente falar, que eu falei do jovem, né? Uhum, sim. É a gente falar também do idoso, né? Cada vez mais a gente tem vivido mais, né? É. A gente tem mais qualidade de vida, a gente vive mais, então a gente está crescendo aí com as pessoas mais maduras, né? E aí, essas pessoas idosas, muitas vezes, são colocadas de lado, às vezes porque ela parou de trabalhar, está lá na casa com saúde e tal, mas as pessoas não ouvem direito esse idoso, Uhum. não valorizam a sua história. Isso que você está falando aí já passou, já é antigo, não tem nada a ver. Deixo, não tenho paciência com esse idoso, às vezes ele faz as coisas mais devagar, mas isso não quer dizer que é com menor qualidade, né? Mas por ele fazer mais devagar, eu não tenho paciência, não dou voz para ele quando a gente está no grupo ali Grupo, né? familiar, né? E É. essa pessoa, ela começa a se sentir meio que invisível. Uhum. Ela não tem significado mais. Aí, de repente, ela começa a ver os amigos que já estão indo embora, estão morrendo, né? Às vezes ela tem uma doença crônica que dá para conviver com ela, mas é algo que incomoda. E ela não consegue se abrir, não consegue falar, não consegue ser ouvida. E essas pessoas também acabam optando por isso. Os maiores índices de suicídio são entre pessoas idosas, né? Então Sim. é uma chamada aí também para a gente parar para pensar sobre isso, sabe? E ficar atento. Eu tenho atendido idosos e aí é bem isso que você relatou.
também idosos que tiveram as perdas familiares e que aquele familiar era também uma sustentação ali, uma motivação, e se vê no momento do luto ali e com várias situações, né, também, e que se não tiver esse olhar atento, como você falou, é um índice, né, tem que ser aumentado muito, né. Então a gente precisa aprender a ouvir o idoso, né? A dar voz para ele, né? A dar importância para ele. Né? Ele tem, assim como todos nós, ele tem a sua história, a sua beleza de vida, as suas inseguranças, os seus medos. E a gente precisa ouvir e dar valor. Né? E assim, o que tem acontecido muito é pelo avanço da própria tecnologia, né? Às vezes a família não consegue inseri-lo ali né, nesse contexto, mesmo com dificuldades, e também as ferramentas do celular, que está todo mundo ali, e ele vai realmente ficando muito isolado, acaba ficando num mundo à parte, né? Isso. E teve um comentário aqui que eu achei bem interessante, a Thaís, acho que é Thaís Tasso, ela disse assim, que o ouvir é um novo abraço, né? Ah, é verdade, é isso mesmo. Parabéns, é isso mesmo. Eu acho que o ouvir empático mesmo, o ouvir com respeito, sabe? Com acolhimento, nossa, talvez seja até mais forte do que o abraço, sabe? Você poder falar, você se sentir ouvido, acolhido, você não se sentir julgado, sabe? Você se sentir importante para aquela pessoa que está ali do seu lado, nossa, isso é um remédio. Eu acho que à medida que a gente começar a exercitar isso, sabe? Exercitar o ouvir mesmo, exercitar o olhar nos olhos, te acolher. À medida que a gente praticar isso, a gente não tem noção do que a gente vai colher de retorno saudável das pessoas, né? E assim... A Lilian está falando que nós devemos ser facilitadores, né? Facilitadores, isso mesmo. Né? Sim, Respeitar, ter respeito pela dor. Porque hoje é ele, amanhã pode ser eu que estou num momento difícil. Nós não estamos isentos, né? Nós não estamos isentos a nada nessa vida, né? Nada. E aí tá aí a Covid-19 aí para mostrar isso, né? Que independente de quem você seja, você é vulnerável, né? Exato. E que nós não temos o controle a nada, né? Nós não temos o controle. E o que pode falar. Que é importante também a gente começar a desmistificar a doença mental, né? Porque doença mental é loucura e não tem nada a ver. Né? Você trata de uma ansiedade, você trata de depressão, você trata de várias doenças mentais e você convive normalmente com os outros, como você trata de um problema de estômago, como você trata de um problema cardíaco, como você trata de um problema de colesterol. Então, a gente pode se tratar e a gente pode ter uma vida boa, colher frutos, né? Desde que a gente aceite que a gente pode ter algum problema e a gente trate desse problema e a gente aceite que o outro pode ter problemas e pode se tratar e pode se cuidar.
né? E que o outro tem as suas limitações, né? E que tudo bem, nós podemos aceitar as limitações, as dificuldades, né? Isso. Eu vejo assim que falar de suicídio, né? De prevenção ao suicídio, então a melhor prevenção e a estratégia era ouvir, né? Eu ouvi, O que eu posso fazer é ouvir ao outro. É ouvir de ouvir. verdade, né? Ouvir acolhendo e aceitando, não julgando essa pessoa. É. Esse é o grande exercício que eu acho que a gente precisa fazer, né, para trabalhar a prevenção, que seja a prevenção de suicídio, que seja a prevenção de saúde mental, é a gente acolher o outro, né? É a gente realmente entender que hoje eu estou aqui te acolhendo e amanhã Uhum. eu vou precisar dos seus braços para me acolher. E se a gente Sim. fizer isso, fizer essa troca, nossa, eu acho que é meio caminho andado. Claro, alguns casos vão para especialistas e vão ser acompanhados pelos especialistas e também vão continuar a sua vida. Sim. Nós temos. A Mariana Monteiro está falando aqui, ouvir atentamente. É isso mesmo, ouvir atentamente. Ouvir, Isso. né? Ouvir de verdade, né? Ouvir Exato. A Mari. atentamente, com, com a atenção para o outro, né? Atentamente, com a sua atenção ao outro, né? Acolher, E né? nós temos, acho que uns 8 minutos. Isso. Eu queria que você falasse um pouco a quem a gente pode encaminhar, né? As pessoas que estão nos acompanhando, assistindo essa live, a quem elas podem procurar ajuda, né? Como que quais são Os as caminhos. instituições, né? Os caminhos, né? Olha, você pode procurar os CAPs, né? No CAPs você tem atendimento psicológico e atendimento psiquiátrico, né? Os convênios médicos têm, né? Psicólogos e psiquiatras. E você tem o Centro de Valorização da Vida, o CVV também, que é uma entidade muito séria, que atende 24 horas por dia e as pessoas podem ligar de todo o Brasil e não pagam absolutamente nada, que é o 188 do CVV. Né? Então a gente Sim. tem esses caminhos. E o convite para a gente conversar a respeito, para a gente falar cada vez mais, é para a gente entender que além desses caminhos, a gente tem o acolhimento que eu posso fazer com meu colega, com meu Uhum. parceiro, porque quando você, às vezes, né, atende uma pessoa que está com depressão, ela é... as pessoas não acreditam que eu estou com depressão, as pessoas acham que eu estou fazendo corpo mole, né? No trabalho as pessoas acham que eu estou querendo levar vantagem, então a gente tem esses mitos, sabe? E a gente Sim. precisa conversar muito sobre isso para a gente começar a quebrar esses mitos. Né? Para a gente começar a entender, né, de novo, que a dor não tem uma régua. Uhum. Que a dor é importante para quem está sentindo a dor. Então eu preciso, como a Vanessa está dizendo ali, ouvir de verdade, ouvir com o coração. Né? Ouvir com acolhimento mesmo. Né? E aí a gente vai abrindo espaço para que de repente eu falo, poxa, se eu sou ouvida pela pessoa, olha, realmente eu acho que eu tenho algo mais para trabalhar, eu vou buscar, né, trabalhar melhor isso, se eu preciso de um especialista, eu vou para um especialista, mas vou sem medo, né, vou sem Uhum. medo de perder meu trabalho porque eu tenho uma depressão.
e aí vão achar que eu vou ficar doente, eu vou me afastar, vou sem medo, né, de ser considerado louco porque eu faço um tratamento, sabe? E aí a gente vai ser mais feliz, né? Sem medo do julgamento. Estando do lado de quem está acolhendo ou estando do lado de quem precisa ser acolhido, sabe? Sim. Eu acho que é isso. É essa troca, né? É essa troca, porque por mais que pareça que você que está ouvindo, né? Mas só que você também está recebendo também, né? Quando Isso. você se coloca para ouvir o outro, muitas vezes você é acrescido mais do que daquilo que você só falou, né? Quando você ouve de verdade, sim, né? Quando você só escuta, não quer falar, quando você deixa a pessoa realmente colocar tudo para fora, quando você não julga, você sai melhor, né? Parece que algo aconteceu assim que você sai melhor. Né? Então, é a gente tentar usufruir desse presente que é você poder ter alguém, acolher alguém e se sentir à vontade para ser acolhido depois. Eu acho que a prevenção do suicídio, da saúde mental, passa por tudo isso. Passa pelo ser humano, para a gente entender que todos somos humanos e tem um momento que eu preciso de acolhimento e tem momentos que eu vou dar o meu acolhimento para o outro, sabe? Acolher, né? Exatamente. Então, assim, essa nossa discussão hoje, esse papo que é tão importante, acho que a mensagem que nós queremos passar é que ouça mais as pessoas que estão ao seu redor, né? Ao nosso entorno. Ouça mais, né? Ouça mais. Ouça mais. Ouça de verdade, né? Ouça de verdade. Ouça de verdade. E Carmen, eu gostaria que você falasse da onde você está atendendo, para que as pessoas que estão acompanhando pudessem saber também, né? Uma parte do pessoal me conhece. Quem quiser me seguir no Instagram, fico feliz, né? Eu atendo aqui em Campinas, meu consultório é ali no Cambuí, mas fiquem à vontade, se quiserem mandar alguma pergunta no Instagram, alguma coisa, fique à vontade. Né? E muito obrigada por estarem aqui, por ouvirem, né? Isso é muito importante, que vocês levem boas reflexões para casa, né? Que comecem a exercitar isso com seus familiares, porque o resultado vai ser maravilhoso, pode ter certeza disso. E assim, Carmen, eu quero te agradecer por ter aceito o convite, né, em conversar com a gente. Você sabe que eu tenho uma grande estima e uma gratidão por você, né? Então, as pessoas que passam pelas nossas vidas ficam, né? E mesmo cada um seguindo aí o seu caminho, mas eu acho que é o meu sentimento de gratidão, tá? E espero que nós possamos ter mais momentos como esse, trazendo situações para que a gente possa nos doar, né? Passar a mensagem daquilo que precisa ser dito, né? Não só no mês de setembro, mas outubro e o ano. Exato. Muito obrigada a você. Eu também tenho uma admiração muito grande por você. E sim, vamos conversar mais vezes. Com certeza. Muito obrigada, Douglas. Muito obrigada a todos vocês, né? O pessoal está agradecendo ali. Eu que agradeço do fundo do meu coração. Pessoal. Tem 20 segundos, então eu também quero agradecer o pessoal que acompanhou, que colocou a sua contribuição, e até uma próxima aí. Até uma próxima. Beijos. Beijos. Beijo. Tchau. Tchau.